Vamos lá, querido. É lícito o segundo casamento? As pessoas me perguntam muito lá no meu Instagram se a pessoa pode casar pela segunda vez. Pode casar pela segunda vez? É permitido o segundo casamento? É pecado casar pela segunda vez? Nós vamos falar sobre isso, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreva aqui no nosso canal, acione as notificações, o sininho, tá bom? Deixa o seu comentário aqui, que é bastante importante. Eu quero saber o que você pensa disso tudo. Se você está no segundo casamento, se você não está no segundo casamento, de repente você casou com uma pessoa que casou pela segunda vez, e aí as pessoas acabam dizendo que você vai para o inferno, que não adianta você ir para a igreja. Eu quero saber a sua história. Se você tem alguma história relacionada a isso, ou conhece alguém, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Vamos lá então. Segundo casamento é pecado ou não é pecado? Bom, eu acho que depende, né? Depende. Eu acho não, depende. As pessoas pegam textos isolados do apóstolo Paulo falando, mas a gente tem um texto muito importante aqui, que é o de Jesus falando, e aí o do apóstolo Paulo ele vem falando sobre, como se fosse um complemento daquilo que Jesus estava dizendo. Porque o apóstolo Paulo fala que a mulher, né, ou o homem não se deve casar novamente, né? Mas aí Jesus ele explica quais são os casos que você pode se casar pela segunda vez. Vamos ler aqui, para ficar mais entendido aqui, livro de Mateus, capítulo de número 19. Jesus ele fala sobre isso aqui. Vamos ler a partir do versículo de número 2, que diz assim: E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, a gente vê que os fariseus eles estavam tentando Jesus. Eles estavam querendo pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus. E aí eles falam que se era lícito o homem deixar a sua mulher por qualquer motivo, que é o que acontece nos dias de hoje. Tá? Ah, eu não gosto mais, eu não quero mais, acabou o amor. Gente, eu, por exemplo, sou casado há 26 anos. Se for contar como namoro, dá quase 30 anos. Você acha que vai ter algum dia? Vai ter algum dia que não vai, a gente não vai estar bem mesmo. Eu acho que casamento ele é igual jardim. Se você não regar, não cuidar todos os dias, ele vai acabar, vai morrer. Então não adianta trocar. Tem gente que está no terceiro casamento, oitavo. Né? Tem artistas aí que está no 16º casamento. Por quê? Ah, não gostei mais. Troca como se fosse roupa. E não é assim. Tá bom? Não é assim. Versículo de número 4, 6, 4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, vamos lá, a partir do momento que você se casou, você é uma só carne com a sua esposa. Não existe esse negócio de separar. Não, não você ali, grudou. É uma só coisa. Deixa o pai e a mãe, você e sua mulher, ou você e sua esposa, vocês são um só. Você entendeu? Um só, o que significa? Não esconder nada, sabe? Compartilhar tudo. É um só. Mas vamos continuar lendo que a gente não chegou ainda onde eu quero chegar, né? E disse-lhe, portanto, deixará o homem pai e mãe, enfim, o versículo de número 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Jesus já está dizendo aqui, ó, o que Deus juntou não é para separar o homem. A questão não é para separar. E aí os fariseus, né, malandro, né, disseram-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Olha aí, tipo, pegamos Jesus. Aí Jesus ele responde: é, Disse-lhes ele, mas Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Ou seja, Jesus está dizendo que Moisés ele só permitiu porque o coração do povo estava duro. Por que há separações? Por causa da dureza do coração das pessoas. Só existe separações porque as pessoas têm coração duro. Ah, pastor, mas a pessoa separou por causa disso e daquilo.
Separou porque tem um coração duro. Isso é Jesus que está falando, tá bom? Aí o versículo de número 9, que é a chave aqui pra gente. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, Jesus está dizendo aqui em Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 19, que nós só podemos nos separar se for por conta de adultério. Essa palavra aqui, fornicação, no original está porneia, ou seja, prostituição, traições. Seu marido te traiu, nesse caso você pode sim separar. Porém, o melhor seria, obviamente, perdoar. Mas nesse caso, Jesus ele disse que você pode sim se separar. Nesse caso. Pastor Daniel, então se a pessoa foi embora, me abandonou, aí o apóstolo Paulo tem um outro texto, quando ele diz que se o descrente consentir em morar com você, more com ele, mas se ele foi embora, deixa ele embora. Naquela época, gente, mulher não podia ficar sozinha não, porque mulher não tinha trabalho. Se mulher ficasse sozinha, ela teria que ser sustentada pelo filho, ou ela viraria até prostituta, porque ela não tinha como se sustentar. Não tinha emprego para a mulher. Naquela época era assim, a mulher tinha que se sustentar. Como? O marido que sustentava. Então, se o homem foi embora, abandonou, ela pode se casar novamente. Pastor Daniel, e se há agressão? Opa, nós temos leis para isso. Se há agressão, é crime. E crime, o cara tem que ir para a cadeia. Neste caso, ele abandonou a mulher também. Ele abandonou a mulher também. Ele atentou contra a vida dela. Tem que se separar, sim. E ela pode sim se casar novamente. Por quê? Porque o camarada abandonou ela. Abandonou como? Querendo matar ela. Porque um soco de um homem numa mulher pode matar a mulher. Você sabia disso? Um soco de um homem em um outro homem já mata. Você imagina no rosto de uma mulher. Então é crime. E se é crime, o cara tem que ser preso. E se o cara tem que ser preso, ela está legalmente, ela pode legalmente se separar da pessoa. Só que tem pastores na igreja que falam que não. Você não pode fazer isso, vai gerar escândalo, você não pode se separar, porque não é ele que está tomando porrada na cara, porque não é ele que está tomando chifre, porque não é ele que a mulher sai, né? Sai com um monte de homem lá fora, pode pegar doença e trazer para dentro de casa. Porque é isso que pode acontecer com o camarada fazendo. Às vezes o cara sai lá para a rua, sai com um monte de mulher e ele pode trazer doença para dentro da casa dele. Isso sem contar a humilhação, que todo mundo dizendo que a mulher está sendo chifruda. Então, Jesus ele está dizendo que pode separar assim. Então, as Assembleias de Deus, por exemplo, já entrou em um consenso dizendo que se a pessoa foi embora, se abandonou, foi embora, se a pessoa traiu ou se a pessoa agrediu, nesses três casos, pode se separar sim. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que a mulher pode ter um segundo casamento ou não? O homem pode ter um segundo casamento ou não? Segundo casamento, nós entendemos que é só com essa condição: traição, agressão e abandono. Qual que é a sua opinião? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo aqui escrito.